Imagine a Etiópia do século XVIII, no interior de uma montanha. Existe um mosteiro que a maior parte do mundo sequer sabe que existe. Um explorador escocês chamado James Bruce avança pela lama, transpirando dentro do casaco, com os monges ao redor, olhando para ele, como se tivesse entrado em um lugar onde jamais deveria estar. Um dos monges lhe entregou um livro, não uma cópia, não uma tradução, o manuscrito original, escrito em ge'ez, a antiga língua etíope que quase ninguém fora daquele mosteiro conseguia ler. Bruce abriu o volume e suas mãos começaram a tremer. O que ele segurava havia sido banido pela igreja há mais de 1000 anos. Era um livro removido da Bíblia, um livro que afirmava ser a versão real e completa do Gênesis, o corte do diretor, o comentário estendido. E enterrado dentro dele havia algo que ninguém no mundo ocidental vira em séculos, uma descrição precisa, direcional e geográfica, de onde o Jardim do Éden realmente está. E aqui está o detalhe que não me deixa dormir. A localização descrita pelos escribas não fica no Oriente Médio, não fica no Iraque, onde a maioria dos estudiosos aponta, não fica na Turquia, onde alguns pesquisadores acreditam, fica em um lugar tão específico, tão verificável, que quando cruzado com imagens de satélite, algo genuinamente estranho começa a acontecer. Mas antes de falarmos sobre onde o Éden está, precisamos entender por que este livro foi escondido. Quem decidiu que o mundo não deveria lê-lo? E por que, ao tomarem essa decisão, essas pessoas podem ter enterrado a descrição geográfica mais precisa do paraíso jamais escrita? Fique comigo. Esta história vai mudar a forma como você lê tudo o que veio depois. Se inscreva no Manuscrito Abissal e ative o sininho agora, porque esta é apenas a primeira camada de um mistério que vai ficando mais profundo a cada minuto. O que você está prestes a ouvir foi preservado por monges em montanhas inacessíveis por razões que, ao final deste vídeo, vão fazer todo sentido. Não feche essa aba. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre a Bíblia. O livro que está na sua estante agora não é o mesmo que existia no primeiro século, nem perto disso. O que temos hoje é resultado de séculos de concílios, comitês, votos, disputas, pressão política e decisões editoriais deliberadas sobre o que o cidadão comum deveria ou não ter acesso. O Concílio de Laodiceia, em 363 d. Código. O Concílio de Cartago, em 397 d. Código. Essas não eram apenas disputas teológicas. Eram salas cheias de homens poderosos decidindo o que contava como sagrado e o que seria silenciosamente arquivado. O livro de Jubileus foi arquivado com força, mas a ironia é que a razão pela qual foi removido é fascinante. Jubileus não era um texto obscuro escrito por um sujeito aleatório numa caverna. Estava em toda parte no mundo antigo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 nas cavernas de Qumran, continham 15 fragmentos diferentes de Jubileus. 15. E isso é mais cópias do que alguns livros que entraram na Bíblia. A Igreja Ortodoxa Etíope, uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, jamais o expulsou. Eles ainda o leem hoje. Para eles, Jubileus é cânone. Está na Bíblia deles. Não é uma nota de rodapé. Não é um suplemento. É escritura sagrada, lida em voz alta durante os ofícios, copiada com reverência por gerações de monges. Então, o que exatamente é o livro de Jubileus? Pense assim, você sabe como o Gênesis se move muito rápido? Em 12 capítulos, você vai da criação do universo até Abraão migrando para Canaã. Há lacunas enormes, eventos que acontecem em segundos, personagens que aparecem e desaparecem sem história. Jubileus aperta o botão de pausa. Jubileus afirma ser um anjo, especificamente o anjo da presença, ditando a história completa para Moisés no Monte Sinai. E completa mesmo. Ele desacelera tudo, preenche as lacunas, conta o que aconteceu nas entrelinhas, e organiza tudo em unidades de tempo chamadas jubileus, períodos de 49 anos, que é de onde vem o nome. Só isso já tornaria o livro controverso. Mas o que realmente o colocou em apuros, o que deixou certos pais da igreja desconfortáveis o suficiente para empurrá-lo para fora, foi o que ele diz sobre lugares específicos, cronologias específicas, cosmologias específicas, que não se alinham com a versão sanitizada do Gênesis, que acabou prevalecendo.
E o maior ponto de conflito era o Jardim do Éden, porque Jubileus não apenas diz que o Éden existiu, ele diz que o Éden ainda está lá, agora, hoje, escondido, reservado, aguardando. E ele diz isso com uma especificidade que é genuinamente de fazer a mandíbula cair. Aqui está a questão que quero que você carregue na cabeça. Porque um livro mais geograficamente específico que o Gênesis seria exatamente o que eles decidiram remover? Guarde essa pergunta. Vamos voltar a ela. Agora, deixe-me dar o quadro completo do que Jubileus afirma sobre a criação original, porque é aqui que a maioria dos vídeos sobre este tema pula os detalhes que realmente importam. No Gênesis, o Jardim do Éden é descrito em cerca de 10 versículos. Você recebe 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, e um sentido vago de direção. Isso é basicamente tudo. Estudiosos têm discutido sobre esses rios por séculos. Jubileus faz algo completamente diferente e muito mais preciso do que qualquer coisa no texto canônico. Jubileus descreve o mundo inteiro dividido em 3 porções, 3 zonas de herança dadas aos 3 filhos de Noé, após o dilúvio. Sem recebe o meio, Jafé recebe o norte e o oeste, Cão recebe o sul. Mas aqui está um detalhe que todo mundo perde. Antes de tudo isso, antes da divisão da terra, Jubileus coloca o Éden em uma zona específica. Ele descreve o Éden como estando no leste, mas não apenas o leste como direção vaga. Coloca-o em uma zona que, quando você cruza com as descrições geográficas da herança de Sem, aponta para uma região muito específica do mundo. E então, a parte que me fez perder o fôlego, Jubileus diz que depois que Adão e Eva foram expulsos, o Éden não foi abandonado, não foi destruído, não foi inundado, foi santificado, separado, tornado sagrado, e diz que nenhum ser humano tem permissão de entrar nele até um momento específico no futuro. Ainda está lá, segundo Jubileus, agora, nesta terra, fisicamente. O que significa que estamos falando de um lugar real, um lugar com coordenadas, um lugar que existe, enquanto você assiste a este vídeo. Vamos falar de geografia, porque é aqui que o verdadeiro trabalho de detetive começa, e é aqui que a maioria das pessoas, incluindo estudiosos, tem olhado na direção errada por muito tempo. A localização tradicional para o Jardim do Éden é a Mesopotâmia, atual Iraque. O argumento baseia-se no Tigre e no Eufrates, que o Gênesis menciona como 2 dos 4 rios que fluem do Éden. Esses rios ainda existem. Você pode encontrá-los no Google Maps agora mesmo. E como 2 dos 4 rios estão no Iraque, a suposição tem sido que o Éden ficava em algum lugar daquela região, talvez onde o Golfo Pérsico está hoje, quando os níveis do mar eram mais baixos. Essa é a teoria dominante há 300 anos. Aqui está o problema. O Tigre e o Eufrates não têm a mesma origem. Não são ramificações de um único rio. Têm origens completamente separadas nas montanhas do leste da Turquia. Para que a descrição do Gênesis faça sentido, um rio fluindo do Éden, e então se dividindo em 4, você precisa de uma situação de nascente única. E na Mesopotâmia moderna, isso não existe. Estudiosos têm tentado dobrar a geografia para encaixar no texto por séculos e nunca funcionou completamente. Alguns dizem que a paisagem mudou após o dilúvio. Alguns dizem que os rios mencionados são simbólicos. Outros dizem que estamos olhando para uma geografia pré-dilúvio que não existe mais. Todas essas explicações têm algum mérito, mas nenhuma é plenamente satisfatória. Agora, aqui está onde Jubileus muda a conversa. Porque Jubileus não apenas repete a descrição dos 4 rios e para por aí. Ele fornece contexto geográfico adicional. Descreve os limites do Éden como parte de sua descrição maior da divisão da Terra. E quando você se senta com um mapa topográfico com sistemas de rios e elevação, algo começa a emergir. O limite oriental do território de Sem em Jubileus atravessa uma região que geógrafos antigos consistentemente associavam a uma cordilheira específica. Uma cordilheira que fica nas nascentes de múltiplos grandes sistemas fluviais. Uma cordilheira onde os rios genuinamente se ramificam e divergem de um planalto elevado central. Vou nomear o local em um momento. Mas primeiro, guarde este pensamento. O livro de Jubileus foi escrito em uma época em que as pessoas entendiam a geografia de forma diferente da nossa. Não tinham satélites. Não tinham GPS. Mas tinham rotas comerciais, viajantes, pessoas que haviam caminhado até esses lugares.
E as descrições geográficas em textos antigos são frequentemente mais precisas do que imaginamos. Elas foram escritas por pessoas para quem saber de onde vinha a água era literalmente uma questão de vida ou morte. Portanto, quando Jubileus é específico sobre direções e fronteiras, essa especificidade merece ser levada a sério. Deixe-me guiá-lo pelo texto real, porque quero que você ouça isso diretamente, não apenas minha interpretação. Em Jubileus, capítulo 8, Noé está dividindo a terra entre seus filhos. O texto descreve a porção que vai para Sem, que inclui explicitamente a região do Éden. Coloca-o perto de algo chamado a Montanha do Oriente. Na cosmologia do Antigo Oriente Próximo, essa não é apenas uma frase aleatória. É um conceito específico de um lugar sagrado onde o céu e a terra se encontram. Mas Jubileus está fazendo algo diferente. Está usando essa frase em um contexto geográfico. Está colocando Éden perto de uma cordilheira real, especificamente no contexto de uma divisão de terras, que corresponde à geografia antiga reconhecível. E quando você segue o fio, quando rastreia as descrições de fronteira nos capítulos 8 e 9, algo aparece sempre. Você chega sempre ao mesmo lugar, as terras altas da Etiópia. Agora, antes de fechar este vídeo achando que é apenas orgulho nacional etíope, deixe-me dar o argumento real, porque isso não é apenas tradição local. A evidência é geográfica, textual e, honestamente, um pouco perturbadora para quem acompanha com um mapa na mão. Aqui está o caso. O rio Nilo, especificamente o Nilo Azul, tem sua origem no lago Tana, nas terras altas da Etiópia. E o nome antigo do Nilo em Ge'ez é Gion. Isso não é uma coincidência que estou inventando. Gênesis 2:13 descreve o rio Gion como um dos 4 rios do Éden, e diz que o Gion serpenteia por toda a terra de Cash. Cash, em hebraico antigo, é Etiópia. Isso não é contestado. Até mesmo os estudos bíblicos convencionais reconhecem que Cash se refere à região ao sul do Egito, que é a moderna Etiópia e Sudão. Então temos, Gion é igual ao Nilo Azul, terra de Cash é igual à Etiópia. O Gênesis está literalmente nos dizendo que um dos 4 rios do Éden flui pela Etiópia. Agora, aqui é onde fica perturbador. As terras altas da Etiópia, especificamente a área ao redor do lago Tana, e o planalto circundante, fica a uma altitude de cerca de 1.800 a 2.400 metros acima do nível do mar. A água flui desse planalto em múltiplas direções. Para o norte, alimenta o sistema do Nilo. Para outros lados, alimenta sistemas que correm para o Mar Vermelho. Você tem um único planalto elevado onde as águas se dividem. E o nome antigo em Ge'ez para essa região, na tradição etíope, é o umbigo do mundo. A mesma frase, aliás, que os gregos usavam para Delfos. O mesmo conceito de um ponto central originário que aparece em cosmologias da Mesopotâmia, da Índia, das Américas. Mas este está ligado a um local físico verificável. Se as terras altas da Etiópia são a localização do Éden, e se o livro de Jubileus foi preservado na Etiópia, enquanto era banido em todo o resto do mundo, isso é uma coincidência? Ou alguém na Etiópia sabia algo que alguém em Roma não queria que o resto do mundo soubesse? Precisamos sentar com essa pergunta antes de continuar. Deixe-me ler algo para você. Do capítulo 3 de Jubileus, quero que você ouça a ideia claramente. Após Adão e Eva serem expulsos do jardim, Jubileus diz que Deus colocou o jardim em um estado de santificação, que anjos foram designados para guardá-lo, que ele se tornou essencialmente uma zona sagrada, separada do resto do mundo. Não destruída, não inundada, não metafórica, fisicamente presente, fisicamente separada. E então há uma sentença que não me sai da cabeça: o jardim permanecerá nesse estado até o tempo do grande julgamento, quando será devolvido aos justos. Desempacotemos isso, porque a maioria das leituras passa direto por este ponto sem perceber o peso do que está sendo afirmado. A tradição dominante, aquela com que a maioria das pessoas vive, seja religiosa ou não, é que o jardim do Éden acabou, que qualquer que fosse sua natureza, já não existe mais, que foi um mito, ou um lugar físico que foi destruído, ou está em algum reino espiritual inacessível aos vivos. Jubileus está dizendo algo completamente diferente. Jubileus está dizendo que o Éden é uma zona protegida, como uma reserva natural, mas em escala cósmica. Ainda está na Terra, ainda é físico, ainda tem árvores, água e tudo que o tornava o Éden, mas é guardado,
Os querubins com a espada flamejante do Gênesis são tratados não como um momento narrativo único, mas como uma realidade contínua que persiste até hoje. E isso não é uma interpretação marginal que apenas Jubileu sustenta. Você vê ecos desta ideia em outros textos do período do Segundo Templo, no livro de Enoque, no Testamento de Abraão, em várias tradições apocalípticas, onde o Éden é descrito como um local físico ativo, atual, que certas pessoas podem acessar, em circunstâncias específicas e extraordinárias. O profeta Elias foi levado para algum lugar sem morrer. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que foi arrebatado ao paraíso, tempo presente, um lugar que existe agora. A tradição de Enoque ser transportado, não morrer, ser levado. Essas são histórias que não fazem muito sentido se o Éden acabou, mas fazem todo sentido se o Éden está escondido. Aqui está o elemento geográfico que encontro mais fascinante. Se o Éden está nas terras altas da Etiópia, ou mais especificamente, se a tradição sobre a localização do Éden foi preservada na cultura etíope por milênios, o fato de esta região ter sido historicamente uma das mais isoladas da Terra começa a parecer menos um acidente geográfico e mais algo intencional. As terras altas da Etiópia não são fáceis de acessar. Não eram fáceis no mundo antigo, e em muitas áreas ainda não são hoje. O terreno é brutal, a altitude é extrema. O desfiladeiro do Nilo Azul, que é essencialmente a versão etíope do Grand Canyon, exceto mais profundo em alguns trechos, corta a paisagem como uma ferida na terra. Isso tornou enormes seções do Planalto virtualmente inacessíveis sem estradas modernas. Por grande parte da história registrada, esta região foi uma fortaleza. E uma fortaleza que preservou coisas. Preservou a Arca da Aliança, se você acredita nessa tradição. Preservou o livro de Jubileus. Preservou alguns dos manuscritos cristãos mais antigos do mundo. Preservou uma forma de judaísmo, os Beta Israel, a comunidade judaica etíope que traça suas origens não ao exílio babilônico, como a maioria das tradições judaicas, mas ao tempo de Salomão, antes do exílio. A Etiópia não apenas guardou coisas antigas. Ela guardou especificamente as coisas que outras tradições descartaram e tentaram apagar. Se você estivesse projetando um esconderijo, se quisesse proteger algo antigo e sagrado de ser destruído ou corrompido, não poderia engenheirar uma localização melhor do que um vasto planalto isolado de alta altitude, cercado por desfiladeiros e desertos, governado por uma civilização que levava a preservação como dever religioso sagrado. Deixe-me apresentar um personagem que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, porque ele é a chave para entender por que a tradição etíope sobre a localização do Éden é tão específica. Seu nome é Zara Yacob, imperador etíope do século XV, profundamente teológico, e obcecado em garantir que as tradições da Igreja etíope fossem corretamente compreendidas e documentadas. Ele encomendou uma grande obra teológica, o Atata, um tratado filosófico que se engaja diretamente com questões sobre a natureza de Deus, da criação e das origens da humanidade. E na cultura imperial e eclesiástica ao redor de Zara Yacob, há uma tradição persistente de que a floresta sagrada, o deserto santo encontrado ao redor de certos mosteiros das terras altas, está ligado espiritualmente ao jardim original. Os monges etíopes, e isso ainda é praticado hoje, não constroem mosteiros em qualquer lugar. Os locais são escolhidos com base em uma tradição de geografia sagrada, certas montanhas, certas fontes de água, certas florestas que nunca foram cortadas. E as florestas ao redor do lago Tana, ao redor das ilhas daquele lago, onde alguns dos mosteiros mais antigos do mundo ainda existem, são entre as mais biodiversas de toda a região. Árvores que não existem em nenhum outro lugar. Espécies vegetais que ficaram isoladas por tanto tempo que evoluíram de forma independente. Ecossistemas que parecem genuinamente algo fora do tempo. Não estou dizendo que isso é prova de algo. Estou dizendo que há algo ali que merece atenção, e que a ciência moderna ainda não explicou completamente. Deixe-me apresentar um novo elemento, o arco e o cofre. A Arca da Aliança, segundo a tradição etíope, está guardada em Axum, em uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, guardada por um único monge escolhido para a vida, e que supostamente não pode sair do recinto, nem mostrar a arca a ninguém.
A maioria das pessoas trata essa afirmação como uma lenda divertida, um detalhe de guia de viagens. Mas a Arca da Aliança na tradição hebraica é descrita como a morada da presença de Deus na terra, o lugar onde o céu e a terra se interseccionam, o objeto físico mais sagrado da existência. Jubileus descreve o Éden como o primeiro lugar onde o céu e a terra se interseccionaram. É coincidência que a Etiópia afirme ter ambos, ou há um fio conector que ainda não puxamos? Uma das coisas que estudiosos sérios de Jubileus apontam, independentemente do que acreditem sobre a inspiração do texto, é que ele contém detalhes geográficos e culturais que seriam muito difíceis de inventar. Deixe-me dar 3 exemplos específicos que me convencem disso. Exemplo 1. O calendário dos jubileus. Jubileus usa um calendário solar de 364 dias, 52 semanas exatas, o que significa que cada ano começa no mesmo dia da semana, sem exceções, sem deriva. Esse não é o calendário que o judaísmo convencional usa. O calendário padrão é lunisolar, e o calendário de 364 dias é o mesmo encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Por que isso importa? Porque sugere que Jubileus não é apenas uma retomada criativa do Gênesis. Está vindo de uma comunidade específica com uma compreensão específica do tempo, uma compreensão que antecede a padronização do calendário judaico, e que se conecta a algumas das tradições religiosas mais antigas que conhecemos. Exemplo 2. Os nomes. Jubileus dá nomes a personagens que não têm nome no Gênesis, as filhas de Adão, as esposas dos patriarcas. Quando estudiosos analisaram esses nomes linguisticamente, muitos se encaixam perfeitamente nas convenções de nomeação do período do Segundo Templo. Um dos mais interessantes é o nome dado à esposa de Noé, Enzara. Esse nome tem raízes em línguas semíticas etíopes antigas. Exemplo 3. A descrição do santuário. Em Jubileus, capítulo 8, quando o texto descreve a divisão da terra, diz que o Jardim do Éden é o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim em hebraico. A mesma frase usada para a câmara mais interna do Templo de Jerusalém, o espaço mais sagrado em todo o arcabouço religioso israelita. Esta é uma afirmação teológica deliberada e profunda. O autor de Jubileus está dizendo que o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do mundo antigo para os israelitas, é uma cópia do Jardim do Éden. O templo foi construído para replicar, arquitetonicamente e simbolicamente, o que o Éden é. E quando você olha para a arquitetura do Templo de Jerusalém por essa lente, começa a fazer um sentido perturbador. O templo tinha 3 zonas de crescente santidade: o átrio externo, o átrio interno e o Santo dos Santos. Estudiosos de arquitetura do Antigo Oriente Próximo notaram que essa estrutura de 3 zonas espelha a forma como a cosmologia mesopotâmica e cananeia descreve a abordagem a uma montanha divina, deserto externo, recinto sagrado, presença divina. Mas Jubileus está dizendo algo mais específico. Está dizendo que o próprio Éden tem essa estrutura, que o jardim é um templo, que o templo original era um jardim. O que significa que se você está procurando o Éden, segundo a lógica interna de Jubileus, não está procurando uma selva. Está procurando um santuário com zonas distintas de aproximação. E aqui continuo voltando às terras altas da Etiópia, porque a tradição monástica etíope, particularmente a dos Debras, os mosteiros da montanha sagrada, preserva exatamente essa estrutura de santuário de 3 zonas. Há uma zona externa acessível a visitantes, uma zona interna restrita aos monges, e uma zona mais interna acessível apenas ao chefe da comunidade. As pessoas que construíram esses mosteiros, as tradições fundadoras do cristianismo etíope, remontando aos 9 santos do século V, que vieram da Síria, Antioquia e Constantinopla, descreveram explicitamente sua missão, não apenas como espalhar o evangelho, mas proteger algo, guardar algo, uma tradição que lhes foi confiada. O que era essa tradição eles nunca disseram completamente. Mas os mosteiros que construíram ainda existem, e os textos que preservaram, incluindo Jubileus, ainda são lidos. Agora deixe-me levá-lo a algum lugar inesperado, porque quero falar sobre algo que aconteceu no final do século XX e início do XX, e que a maioria das pessoas discutindo Jubileus e o Jardim do Éden ignora completamente: a arqueologia por satélite.
A partir dos anos 1980, e acelerando dramaticamente com a disponibilidade de imagens de satélite comerciais nos anos 1990 e 2000, arqueólogos começaram a usar sensoriamento remoto para identificar características da paisagem invisíveis do solo, estruturas enterradas, leitos de rios antigos, mudanças na vegetação indicando atividade humana de milhares de anos atrás. E nas terras altas da Etiópia, particularmente na região ao redor do Lago Tana e das montanhas Semin, a análise de satélite revelou algo sobre o qual pesquisadores ainda discutem. Há anomalias geométricas na paisagem. Não estou dizendo alienígenas. Não estou dizendo pirâmides. Estou dizendo formas e padrões na vegetação e no solo que não correspondem à geologia natural. Longas linhas retas que parecem de cima como fronteiras antigas, ou caminhos. Padrões de terraços que sugerem cultivo intensivo muito mais antigo do que se pensava. Sistemas de gestão de água, canais e reservatórios, parcialmente enterrados, mas ainda visíveis do espaço. A Etiópia tem uma das histórias mais longas de civilização sedentária da Terra. Isso não é controverso. Sítios arqueológicos nas terras altas da Etiópia contêm atividade humana, remontando a dezenas de milhares de anos. A região ao redor do Vale do Eft, que atravessa a Etiópia, é onde alguns dos fósseis de Homo sapiens, mais antigos jamais encontrados, foram descobertos. Mas aqui está o detalhe que importa. O período entre aproximadamente 4000 a. Código e 2000 a. Código, o período que a cronologia de Jubileus colocaria na era pós-Éden imediata, é um período da pré-história etíope dramaticamente subestudado, em comparação com o Egito, ou a Mesopotâmia. Sabemos que civilização estava acontecendo lá. Podemos ver evidências disso, mas não a desenterramos ainda. A história política da Etiópia no século XX, as guerras, as fomes, a instabilidade, significou que a arqueologia em grande escala simplesmente não era possível por décadas, e em muitas áreas ainda não está acontecendo. Há uma história arqueológica enterrada sob as terras altas da Etiópia que ainda não lemos. E se Jubileus está certo sobre onde o Éden está, o que os arqueólogos eventualmente encontrarão ali, pode ser genuinamente transformador. Não estou dizendo que é o Éden. Estou dizendo que não olhamos o suficiente para dizer que não é. Deixe-me contar sobre uma conversa que aconteceu na conferência de 2019 da Sociedade de Literatura Bíblica, a principal conferência acadêmica de estudos bíblicos, onde um painel discutia a geografia de Jubileus. O que foi dito ali mudou minha perspectiva sobre todo esse debate. Uma das estudiosas no painel, especialista em textos do Segundo Templo da Universidade Hebraica de Jerusalém, fez um comentário que gerou um debate acalorado. Ela disse essencialmente que a especificidade geográfica do livro de Jubileus tem sido sistematicamente subvalorizada pela academia ocidental, porque essa academia historicamente assume que a Mesopotâmia é o local dos eventos bíblicos. E essa suposição é mais cultural do que textual. Em outras palavras, estudiosos têm assumido que o Éden está no Oriente Médio, e então leem o texto através dessa suposição, em vez de ler o texto de forma aberta e seguir para onde a geografia realmente aponta. Ela não disse que o Éden está na Etiópia. Ela disse que o viés metodológico que impede estudiosos de considerar seriamente essa possibilidade é um problema que merece exame. E a resistência que ela recebeu de outros estudiosos na sala foi reveladora. Parte era genuinamente acadêmica, mas parte era o tipo de desconforto que você vê quando uma suposição com a qual todos estavam confortáveis é subitamente colocada sobre a mesa. A suposição de que o Éden está na Mesopotâmia nunca foi textualmente sólida. Nunca foi sólida. É uma tradição construída sobre outras tradições, construída sobre uma leitura de dois rios, o Tigre e o Eufrates, enquanto essencialmente ignora o terceiro rio, o Gion, que o texto identifica explicitamente com Cash. Jubileus força você a levar o Gion a sério, e o Gion aponta para o sul. Agora estamos no ato final desta história. E quero juntar os fios que temos puxado, porque todos se conectam a uma única questão, que acredito ser a mais importante de toda esta narrativa. Por que a igreja baniria um livro que é mais geograficamente específico que o Gênesis? Pense no que você normalmente baniria. Coisas teologicamente perigosas, coisas que contradizem o credo, coisas que ensinam heresia.
Mas especificidade geográfica, isso não é um problema teológico, é um problema prático. Se você diz às pessoas exatamente onde fica o Jardim do Éden, ou mesmo sugere uma localização crível, você levanta certas possibilidades desconfortáveis. E se alguém for lá? E se alguém encontrar algo? E se o que deveria ser um mito se revelar verificável? A relação da igreja com evidências físicas é complicada, para dizer o mínimo. Todo o arcabouço da fé, como se desenvolveu na tradição ocidental, é construído sobre a ideia de acreditar em coisas sem evidência física. Fé como oposto de prova, confiança como oposto de verificação. Um livro que dizia que está onde o Éden realmente está, perto desses rios, nessa elevação, atrás dessas cordilheiras, isso é um livro que convida à investigação. E a investigação é o inimigo de certo tipo de autoridade religiosa. Não estou dizendo que a igreja baniu jubileus por causa de uma conspiração para suprimir a verdade sobre a localização do Éden. A história real é mais complicada e mundana. Jubileus era controverso por muitas razões: seu calendário, sua angelologia, sua cronologia. Mas a especificidade geográfica claramente incomodava pessoas poderosas. Jubileus, capítulo 4. Adão é sepultado em um lugar específico. O texto diz que foi sepultado na terra de sua criação, ou seja, no próprio Éden. E então Enoque, que a Bíblia diz que Deus levou sem que ele morresse, é colocado especificamente no jardim do Éden, vivendo lá, escrevendo lá, aguardando lá. E o que Enoque faz no Éden? Escreve. Há uma biblioteca no jardim do Éden, guardada por anjos, mantida por um homem que não morreu. Esta história vai continuar no manuscrito abissal. Inscreva-se.